Não tá. Aí, vai. Hã? Tudo certo? Salve, 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 boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, primeiro domingo de setembro, né? Cada mês que vem é bênção de Deus, né? Há um provérbio americano que diz que Deus não coloca todas as frutas numa mesma fruteira, né? Cada mês é uma bênção, cada mês é uma expectativa nova, cada mês a nossa vida acontece, tá? Vamos louvar a Deus com o hino chamado final. Hoje o tema da minha palavra será o vinde precede o ide, tá? Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Oh, meus queridos, né? Um dia nós vamos ouvir lá o nosso nome, né? E vamos dizer presente, eis-me aqui, né? Irmãos, a minha palavra de hoje está baseada em Mateus capítulo 4, versículo 19, e em São Marcos capítulo 16, versículo 15. No início do ministério de Jesus, a Bíblia diz que Jesus está ali na Galileia, né? E ele está ali andando e tal, chega perto de Pedro e de André, os dois eram irmãos, e também perto de Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e disse: olha, vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens. Eles sabiam tudo de pescaria, né? É interessante que Pedro era dono daquele barco com o seu pai, né? Aquele pessoal ali, eles mesmos eram donos dos seus barcos, trabalhadores da pesca, sabiam pescar, viviam da pesca, sabiam o que era pescar. A pescaria, né? Eu venho de uma família de pescador, sei que muitos irmãos gostam de pescar, e as mesmas emoções que um pescador tem, e a mesma dedicação que o pescador tem para pescar um peixe, nós temos para pescar um homem, uma alma. A gente usa o termo alma, é o ser humano, é a pessoa, né, para Jesus Cristo, né? O peixe, né, você às vezes tem um ceveiro, você tem que cevar, você tem que levar queijo, massa, né, e né, fazer tratador, cevar dias antes, alguns coloca também mandioca e milho azedo, né? E o peixe tem um detalhe, ele tem um cardápio muito extenso, um cardápio grande. Outra coisa, o tamanho do peixe que você quer pegar é o tamanho do anzol, né? Se você vai pescar dourado, você não vai pescar com anzol pequenininho. E se você vai pescar lambari, você não vai pescar com anzol grande, né? E existem muitas iscas, né, no rio. Para o rio existe a massa, existe o queijo, existe carne, existe a minhoca,
existe Frutas. acerola, né? Frutas, acerola, Até doces, né? né? Até doce, né? É o pacu, né? Meu pai ia pescar, ia pescou com goiabada e né, é muito, o cardápio é muito amplo, o menu é muito amplo. E também o ser humano é. E interessante, o peixe ele só tem valor se ele for pegado vivo. O verbo pescar no grego significa pegar vivo. E o ser humano tem que ser pego vivo. Porque o ser humano ele decide a sua eternidade do lado de cada sepultura e não do lado de lá. Quando uma pessoa vai viajar, ele compra a passagem na origem e não no destino. Quando uma pessoa vai para outro país, ele tira o passaporte do seu país de origem e não no destino. Né? Tem muitas pessoas que não param um pouquinho para dar uma pensadinha nisso, que isso é muito sério. Depois que eu morrer, eu ver para onde eu vou ver para onde que eu vou. Depois que eu morrer, Deus sabe. Não, não, você tem que saber também, né? Você tem que saber que na Terra nós queremos saber tantas coisas, então nós também devemos querer saber sobre a eternidade. Olha só, então Jesus disse: Vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram as redes, eles deixaram a pescaria, eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. E ficaram com 3 anos e 6 meses vendo aquele amor de Jesus. Jesus era uma pessoa fascinante, né? Jesus é uma pessoa fascinante, né? Os religiosos, os fariseus tinham muito temor, muito medo, muita raiva dele, né? Porque o assunto dele não era político, o assunto dele não era religião, o assunto dele era amar o ser humano, ensinar o ser humano, fazer uma convergência da lei em relação à graça, e ele se preocupava com as pessoas, ele curava as pessoas, ele era uma pessoa assim que era uma pessoa imprevisível, né? Todo homem busca, né, aplausos, todo homem busca fama. Jesus não. Ele curava, dizia não conta para ninguém. Quando ele transfigurou lá no monte, ele disse: vocês só devem contar isso aí depois que eu morrer, né? Não, ele não queria, né? E às vezes os fariseus traziam perguntas difíceis, e a Bíblia diz que não era a intenção de servir a Jesus que eles faziam isso. Eles faziam isso com a intenção de pegá-lo. Mas ele sempre tinha uma palavra de sabedoria, de pensamento de vida, de introspecção, né? E é lógico que ele não ia abalar o mundo se não fosse com o tamanho do seu amor, né? A Bíblia diz que ele deixou os céus e veio para cá, para demonstrar o seu amor e pagar o preço, né? Que era o preço da salvação. Porque é o seguinte, é o homem que pecou, é o homem que faz muitas coisas erradas, e os animais pagavam preço por isso, então o homem precisaria vir. Jesus é chamado de segundo Adão, né? O primeiro Adão pecou, por um homem entrou o pecado no mundo e por um segundo homem saiu o pecado do mundo. Mas olha só, então Jesus falou: vinde que eu vos fareis. E eles estão ali, estão aprendendo. Aí depois Jesus morre, ressuscita, e lá em Marcos capítulo 16, lá por volta do versículo 14 e depois o 15, a Bíblia diz que Jesus aparece para eles, né, depois de ressuscitado, ele chama a atenção deles, diz que eles não deveriam ser incrédulos, né? A Bíblia diz que Jesus não fez mais milagres na cidade que ele foi criado, em Nazaré, por causa da dureza dos seus corações. E aí ele vai dizer assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado, ou será condenado também. Então, olha só, ele mandou o primeiro vir, depois mandou o ir. O vir precede o ir. Primeiro uma pessoa tem que vir a Jesus para depois ele ir, porque todo homem, nós temos 2 chamadas na Bíblia, uma chamada geral e uma chamada específica, né? Todo crente tem a missão de ganhar almas. Por que a gente fala na igreja que a ovelha gera a ovelha? Às vezes a pessoa trabalha no hospital, o pastor não entra lá toda hora, não está naquele convívio. Mas aquele irmão que é crente, ele está lá, então ele gera ovelha, ele prega, ele faz amizades. Porque outra coisa, qual que é a maneira mais, a porcentagem maior de evangelizar uma pessoa? É através da amizade que a pessoa tem conosco, ele acredita em nós,
na Bíblia que nós lemos com ele, aquilo que nós falamos para ele. Né? Então, olha, a pessoa que trabalha numa indústria, como que você vai entrar numa indústria? Como que o pastor vai entrar lá? Né? Eu trabalhei 10 anos na indústria, cheio de regras. O círculo militar, né? O quartel, você está lá dentro. Né? Você é o médico, você está no meio dos médicos, lá da Unimed, do hospital regional, você está lá no meio. Deus te deu essa profissão, Deus te deu essa capacidade, mas ele tem uma segunda intenção, que é você usar o que você tem para ganhar aquela alma para Jesus. A gente vê, né, a medicina lutando, fazendo de tudo para salvar o ser humano, né? Nós vemos aí os médicos, né? O médico fazendo de tudo para salvar uma pessoa. Você vai lá no plantão, às vezes acontece uma coisa, meia-noite, tem médicos lá e eles fazem de tudo para salvar um homem. Só que tem um detalhe: a medicina faz muito para um homem vivo, mas ela não pode fazer nada para uma pessoa morta. E Jesus pode fazer tudo para uma pessoa viva e pode fazer tudo para uma pessoa depois que ela morreu. Vocês viram Lázaro, né? Mas olha só, o homem tem que dar o seu coração a Jesus, o homem tem que aceitar Jesus. Essa missão ele entregou para nós que o conhecemos, que nos tornamos discípulos dele. E depois ele fala, ide por todo mundo. Outra coisa, ele diz, ide por todo mundo, pelos 5 continentes do mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não chama os homens de filhos, ele chama o homem de criatura. O homem é uma criatura de Deus. Ele só se torna filho de Deus quando acontece o que está em João, capítulo 1, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que ele veio para os seus. Quem eram os seus? Ele nasceu judeu, ele preservou a nação dos judeus, né? Ele preservou Israel, ele faz um trato com Abraão, que é o pai da fé, que é o primeiro judeu. E a Bíblia faz questão de contar a história dessa nação, porque ele faz um propósito com essa nação. E quando ele vem, os judeus o renegam, não o aceita como Salvador. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberem, ele dá o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí nós vamos, depois que o homem aceita Jesus, aí sim, Jesus se torna o nosso irmão mais velho, Jesus se torna o nosso Salvador, Jesus se torna o nosso mestre, Jesus se torna o médico dos médicos, Jesus se torna o Senhor dos senhores, Jesus se torna o Rei dos reis. Olha, Senhor aí é com S maiúsculo, esse Rei dos reis é com R maiúsculo, esse médico dos médicos é com M maiúsculo. E para quem sabe a força da palavra escrita e a força da palavra dita, eu estou dizendo, estou desaguando aqui com toda esta força. Meu querido, e outra coisa, ele mandou ir. E sabe qual é o sintoma de muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus? O sintoma é de que elas nunca aceitaram a Jesus. Porque se elas não vão, é porque elas nunca vieram. Olha só, quando a gente fala que um verbo está no imperativo, o id está no imperativo, nós sabemos que a língua portuguesa é uma herança, né, do latim. E o verbo, né, os verbos, eles têm a sua declinação, né? Os verbos, né, temos lá o presente, o pretérito, o futuro. Depois nós temos aí outros desdobramentos e nós temos a questão do imperativo. Aí, o imperativo vem de imperador, né? A ordem, vem de conselho, id, né? Ele mandou que fôssemos, né, de várias maneiras, orando por essas almas, mas também pregando lá longe, pregando aqui perto. Olha, quem quer ver um filho se perder, quem quer ver um pai ou uma mãe e ter uma eternidade longe um do outro, porque nós só temos alternativas, ou você vai para um lugar ou você vai para o outro. Quem déramos que essas pregações aí de tantas teorias, tantas filosofias das religiões, né, estivessem corretas. Mas a Bíblia diz assim lá em Hebreus 9:27, está o homem ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Irmãos, se nós soubéssemos
que amanhã vai morrer alguém da nossa família, alguém que trabalha conosco, alguém que fosse morrer de Covid, nós correríamos e nós pregaríamos, nós insistiríamos para ela aceitar Jesus. Nós às vezes não ganhamos almas para Jesus porque nós não choramos pelas pessoas. A Ana, para ser mãe, chorou. O salmista diz que aquele que leva a semente chorando voltará com alegria trazendo os seus molhos. Uma mulher, quando dá à luz, ela chora, a criança vem ao mundo chorando. O choro tem alguns sintomas, né? O homem, pastor da maior igreja no mundo que nós temos notícia, que é o pastor Paul Gill, da Coreia do Sul, ele estava com tuberculose, né? Uma doença que matava. Uma menina ia lá no hospital evangelizá-lo e ela começou a chorar perto dele. Ele falou: olha, eu vou aceitar Jesus para você parar de chorar. Ela deu uma Bíblia para ele, ele começou no início, não estava entendendo nada. Porque às vezes, para entender a antiga aliança, nós temos que ler primeiro o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, né? E aí ele começou a estar entendendo nada, e também talvez não dê tempo, né? O senhor vai morrer. Aí ela foi, abriu no Novo, abriu em Mateus, né? Que está ali como o primeiro evangelho. Ele pegou, começou a ler também, não gostou do primeiro capítulo, porque ali fala, né, o povo judeu dá muito valor à genealogia, quem é pai de fulano, quem é filho de ciclano, da onde vem Beltrano, né? Nós precisamos saber que esse livro não é um livro de fábulas, né? É um livro de realidades. Então, fulano veio e tal, geração tal e tal, tribo tal. Aí ele também não gostou, disse: nossa, esse primeiro capítulo aqui parece uma lista de compras. Ela abriu no Evangelho de João. Se você quiser começar a ler a Bíblia, leia o Evangelho de São João. E ele começou a ler, ele começou a gostar. Olha só, esse homem se converteu de verdade, esse homem saiu de lá, esse homem havia escrito mais de 100 livros, eu li alguns dele, né, alguns livros pontuais, foram traduzidos para o português, e estava fazendo um grande ministério, né, pregou no Brasil, e muitos países têm pregado ainda, né, que coisa maravilhosa. Irmãos, tem homens que têm chamadas específicas, né? O pastor Billy Graham pregou em mais de 90 países, o pastor Bernardo Jones pregou em mais de 90 países, né? Tem um adorador que é cego fisicamente, o Creito, né? Ele já falou que louvou a Deus em mais de 21 países, né? Mas olha só, nós temos que ir, irmãos. Nós temos que ir. O sintoma da nossa salvação é o id. Quem vê você, que você foi, que você está indo, vê que você veio. Mas se você nunca vai, é porque você nunca veio. É por isso que o vinde precede o ide. Se você não vem, você nunca vai. E os sintomas, né? Jesus deu sintoma de Jesus. Olha, quando ele falava de árvores, ele estava falando de pessoas. Quando Jesus estava falando de casa, ele estava falando das pessoas que moram dentro da casa. Ele estava falando de família. E quando Jesus falava de pedra e de rocha, ele estava falando dele, que ele é a rocha, né? Onde a igreja está plantada. Então, olha só, como que a gente conhece a árvore? Pelo fruto que ela dá. E o ser humano, como que você o conhece? Pelo comportamento dele. Nós já estamos em setembro. Quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Quantas pessoas você já fez alguma campanha para levar um alimento para alguém, né? Como que você tem orado? Você tem lido as informações de missões? Você tem orado por missões no mundo? Você tem uma visão ampla, porque Jesus lá em Atos disse que eles receberiam para ficar em Jerusalém. Vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e só saiam daqui depois que vocês forem cheios do Espírito Santo, e vocês devem evangelizar Jerusalém, a Samaria, né? Samaria, a Judéia, Samaria e até os confins da terra, tanto quanto, ele diz, vocês devem evangelizar em Jerusalém, tanto quanto Samaria, Judéia e até os confins da terra. Quer dizer, eu não tenho que evangelizar primeiro Jerusalém inteira para ganhar ela inteira, para depois pensar em Eloy Mendes, para depois pensar numa outra cidade, não. Nós temos que evangelizar tudo ao mesmo tempo. Mas como que eu faço isso? Com a minha oração, com o meu dízimo, com a minha oferta para missionários, para as pessoas, assumindo responsabilidade com missões.
né, fazendo uma obra que tem uma visão do mundo inteiro. Quando você chegar nos céus, alguns estrangeiros irão querer te abraçar, irão querer se encontrar com você, porque você amou missões. Irmãos, quem tem Jesus, coloca a sua vida, a sua casa, o seu carro. Tem pessoas que têm medo de aceitar Jesus, eu vou ter que entregar meu dízimo, vou ter que... Não, você vai dar tudo, você vai dar o seu coração. E dar o nosso coração é a melhor coisa do mundo para Jesus. Só que faça uma análise, porque tem muita gente que está na igreja, mas não se converteu ainda. Porque a pessoa não vai. Se ele não vê, ele não vai, entendeu? Nunca ganhou uma alma para Jesus, né? Não tem amor às almas perdidas. Ele nunca veio. A fé, sabe como que foi? Ele tem uma fé intelectual, porque olha só, não é tão difícil ser membro da igreja na terra, mas é difícil ser membro nos céus. Aonde está escrito o seu nome? Você perdoa, você ama, você se preocupa, você vai atrás, você coloca o teu carro à disposição, você coloca a sua profissão, os seus talentos à disposição do reino de Deus? Por favor, olhe isto. Se você não tem Jesus, dê a sua vida a Jesus. Se você já tem Jesus, olha se o seu comportamento é de alguém que tem Jesus. Tem um livro que eu li, né, que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Quando for fazer alguma coisa, pergunte, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E aí você faz. Tá? Olha, nós temos que ser semelhantes a Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso amigo, ele é o nosso salvador. Ele é tudo para nós, sem ele nada podemos fazer. Vamos orar, né? Te desejamos uma boa noite, uma boa semana, que haja milagres, que você compartilhe, que você divulgue, que você pregue o evangelho. Senhor meu Deus, meu querido Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, Senhor meu Deus. E nós estamos nessa terra aqui de passagem. Só que é daqui que nós escolhemos se nós vamos para os céus ou se nós vamos para o inferno, Senhor. Senhor, meu Deus, a Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que te conhecem, aqueles que são o sal da terra, aqueles que são a luz do mundo, Senhor. Nós não podemos parar de pregar o Evangelho, nem em tempo bons, em tempo maravilhoso ou em tempo de pandemia. Nós temos que continuar pregando, falando do amor de Deus, porque o homem, Senhor, ele é humanamente falando, ele é mortal, Senhor. O seu corpo morre, o seu espírito jamais morre, Senhor. Senhor, e o Senhor quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho, e o Senhor dividiu essa responsabilidade conosco, que somos crentes, com a igreja dele aqui na terra. Senhor, abençoe aqueles que nos ouvem, aqueles que já são crentes, aqueles que já têm certeza da salvação, aqueles que hão de crer, aqueles que estão se convertendo, aqueles que estão aceitando Jesus, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Olha, beijo no coração aí, tá? Tchau, tchau.